ouvindo este trabalho. Glória a Deus, que estão em frente aí, a congregação, que a mão de Deus possa estar abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nesta manhã, Deus colocaram no meu coração uma palavra muito rica para esta manhã. Convido a todos para ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, fugindo um pouco da leitura que o pastor Antenor fez, uma leitura muito boa também, referente, aleluia, ao paralítico de Cafarnaum, o centurião, melhor dizer, aquele homem que, por intermédio da fé, ele pôde alcançar o milagre na vida do seu criado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. É uma passagem muito rica e forte, e o qual gera mais fé também em nosso coração. Mas o Espírito do Senhor colocaram no meu coração esta passagem, 2 aos Coríntios, capítulo 4, e quero compartilhar com todos em nome de Jesus. Amém? A partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, a quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém nesta manhã? Aleluia. Queridos, nesta manhã podemos perceber a grande vontade de Deus para com a humanidade, pois o objetivo do Senhor em ter enviado a Jesus de Nazaré para que pudesse, aleluia, uma vez na cruz do Calvário, dar, aleluia, a sua vida em favor da humanidade. O objetivo de Deus é salvar a humanidade, aleluia, é trazer o maior benefício, é realizar o maior milagre na vida do ser humano, que é a salvação da alma. Bendito seja Deus. E nós podemos ver que Paulo, convicto, cheio do Espírito Santo, Deus, ele se utiliza do seu servo para esclarecer acerca deste evangelho. Aleluia. Pois um dos objetivos do diabo
é cegar o entendimento das pessoas. Porque, aleluia, o diabo, ele não quer que o ser humano entenda e compreenda o Evangelho. O diabo, ele tem feito de tudo para que o ser humano ande distante de Deus, porque sabendo nós que se o ser humano ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor lhe dará o entendimento da verdade, para que nós possamos andar conforme a vontade de Deus e possuir por herança o céu de glória que está preparado desde a fundação dos séculos. Amém, meus irmãos? Perceba que o apóstolo Paulo, cheio de Deus, ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Há muitas vidas que ainda não compreenderam o evangelho. Muitas vidas ainda não têm a noção do que é o verdadeiro evangelho. Paulo, uma vez que descobriu a importância do evangelho, conforme está escrito em Romanos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 16, podemos perceber que Paulo convicto ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá na fé. Aleluia. Perceba que o evangelho é poder de Deus. O evangelho tem um poder sobrenatural de causar na vida do ser humano o arrependimento. Quando a palavra de Deus chega em nosso coração e nós passamos a entender a importância deste evangelho, o querido Espírito do Senhor nos conscientiza de que sem Deus não somos nada, não podemos nada, e precisamos dele, e precisamos, aleluia, de nos arrependermos para viver uma vida digna diante de Deus. Aleluia! O evangelho, ele tem o poder de esclarecer, não é verdade? Podemos ver que quando Paulo, ele diz que não se envergonhava deste evangelho, é porque ele estava certo de que não existe outra coisa que venha esclarecer a vontade de Deus para com as nossas vidas, a não ser o evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele em seu ministério terreno, nós podemos ver em João, no capítulo 5 e o versículo 39, Jesus advertindo a humanidade: examinai as escrituras, porque nela vós cuidais de a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus, ela mostra o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, e mostra dentro da palavra do Senhor o meio de
chegarmos a Deus através, aleluia, da nossa fé. Amém, meus irmãos? Amém. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é quem gera fé em nossos corações. Perceba que a passagem que o pastor leu aqui, Jesus teve 2 vezes em Cafarnaum. A primeira vez que ele teve em Cafarnaum foi exatamente naquela ocasião que o centurião, ele chega diante de Jesus e conta a situação que estava na vida do seu criado, e Jesus se prontifica dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Mas o homem disse: mestre, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Aquele homem reconhece ser um homem pecador. Ele não se achava digno de receber a Jesus na sua casa. Mas ele, ao mesmo tempo, reconheceu que Jesus tinha autoridade, que Jesus tinha poder, que a palavra do Senhor, ela se cumpriria, aleluia, na vida do seu criado, se ele ordenasse que aquele mal batesse em retirada. E a Bíblia diz que Jesus atentou para a fé daquele homem, porque ele acreditou que Jesus tinha poder, que a autoridade estava com o Senhor. E a segunda vez que Jesus esteve em Cafarnaum, percebam que lá em Marcos, no capítulo 2, e outra vez voltou Jesus a Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. E a Bíblia diz, irmãos, que ajuntaram-se tanta gente que nem, aleluia, no lugar junto à porta tinha espaço mais. Aquela multidão estava ali para ouvir o que Jesus, aleluia, tinha a falar. E a Bíblia diz que 4 homens conduziram um paralítico, aleluia, para colocar ele diante de Jesus, crendo aqueles homens que se conseguisse conduzi-lo a Jesus Cristo, aquele homem, a Bíblia diz que eles estavam crendo que aquele homem ficaria curado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E a palavra de Deus mostra que ao se aproximar, eles encontraram uma grande dificuldade, pois pela porta eles não podiam entrar por causa da multidão. Mas a Bíblia diz que eles tiveram fé o suficiente para conduzir aquele paralítico por cima. Quem sabe um olha para o outro e diz: pastor, se pela porta nós não podemos, nós vamos colocar por cima. O importante é ele estar diante de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O esforço é importante, não é verdade, irmãos? Vale a pena nós nos esforçar em prol do reino de Deus, da obra de Deus, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Amém? Quando nós se esforçamos, Deus, ele se agrada, ele vê a nossa fé, e a Bíblia diz que estando ele na presença de Jesus, Jesus viu a fé deles. Aleluia! Aleluia! A primeira coisa que Jesus vê na vida do ser humano é a fé. Amém. Aleluia! Jesus não está interessado na aparência de ninguém. Jesus não quer saber se o ser humano tem uma voz limpa,
limpa, ou uma voz aguda, não. Ele não está interessado em saber se o homem tem uma boa condição financeira ou não. O interesse de Deus em nossas vidas é saber se nós temos comunhão com Ele, se nós queremos fazer a vontade dEle. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, Ele se preocupa com todas as classes de pessoa. Deus se preocupa com o rico, Deus se preocupa com o pobre, Deus se preocupa com leigo, Deus se preocupa com analfabeto, sim ou não? Deus se preocupa com toda a humanidade, porque o plano dele é salvar a todos. Aleluia. Aleluia. Mas o diabo não. O diabo, ele tenta destruir, ele tenta fazer com que as pessoas não ouçam o Evangelho. Pois sabe ele que se o ser humano ouvir o Evangelho e entender, ele vai estar em prejuízo, porque ele tenta confrontar Deus, tragando as vidas aqui na face da terra. Pois nós somos obra das mãos de Deus. Somos algo constituído por Deus. Deus teve o prazer de fazer o homem com as suas próprias mãos e soprar em nossas narinas o fogo de vida. Amém. Deus teve o prazer de colocar em nós o Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, para legalizar a nossa filiação com Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia mostra no versículo de número 4, percebam, nos quais o Deus deste século, perceba que a palavra Deus aí está escrito com D minúsculo. Nesse versículo 4, nós vamos encontrar pelo menos 2 vezes a palavra Deus. Uma com D minúsculo, simbolizando um Deus falso, um Deus verdadeiro, porque o diabo, ele quer se passar por um Deus. Ele quer que o povo adore a Ele. E como é que Ele vai conseguir levar o povo a lhe adorar? É através daquilo que é reprovável aos olhos de Deus. Podemos perceber, eu estava em mente aqui uma passagem muito rica no original do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Nós podemos perceber no versículo de número 45 que Deus, ele se revelou desde a antiguidade, e dizendo o Senhor no versículo 19: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que conduz em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos junto, e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir desde a antiguidade, quem desde então anunciou, aleluia, bendito seja Deus. Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro
justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, sai da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Aleluia! Percebam, irmãos, que uma das formas que o diabo ele tenta enganar ou atrair multidões e distanciar pessoas de Deus é conduzindo religiosos à idolatria. Porque Deus, ele não está em busca de religioso. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus não quer ser adorado através de coisas, de materiais feitas por mão de homem. E o diabo ele tem levado muitas pessoas à idolatria. Porque sabendo ele que se conseguir levar a humanidade à idolatria, a venerar ídolos, a levar pessoas a adorar a quem não é digno, ou louvar a quem não é digno, ele, de qualquer maneira, é quem está recebendo aquela adoração. Ele é quem está sendo adorado, e não o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou lhe provar isso dentro da Bíblia. Em Isaías 42, e o versículo de número 8, está escrito que Deus, ele mostra uma grande verdade, dizendo: eu sou o Senhor. Observe Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Aleluia. Os irmãos sabem tanto quanto eu que dentro de algumas religiões podemos incluir, porque existem muitas religiões sobre a face da terra. Se nós formos citar o nome de algumas delas, nós passamos o resto do dia citando, mas podemos perceber que não há necessidade para isso. Existe religião para tudo quanto é gosto, mas podemos ver que só uma única religião é quem salva, e essa religião é Cristo, porque a palavra religião, ela significa religar aquilo que está desligado a alguma coisa. E quem pode nos ligar a Deus é Jesus. Podemos ver que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, Pedro convicto diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser através do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque somente Jesus é quem pode salvar. O único caminho que conduz a humanidade a Deus, a salvação. Os irmãos sabem, a igreja sabe. O único caminho é Jesus. Aleluia. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que a
A grande verdade é que Satanás, ele tem procurado distanciar a humanidade. Ele tem procurado inverter a ordem de valor. Ele tem procurado fazer com que a humanidade seja preso pela idolatria, outros pela feitiçaria, outros estão presos na magia negra, outros estão presos no budismo, no espiritismo e por aí vai. Mas podemos perceber que o Evangelho, ele esclarece. O Evangelho, ele liberta. O Evangelho nos traz a convicção de que o caminho para a salvação é Jesus de Nazaré. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu observei uma das coisas que eu observei aqui é que Deus, ele fala no versículo 20 de Isaías 45, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto. Deus quer que nós congregue. Deus quer que nós estejamos juntos em um só propósito, em um só objetivo. Deus não quer o seu povo dividido. Ele não quer ver uma parte lhe adorando em espírito e em verdade, e outra parte querendo ou pensando que está adorando a Deus através de deuses pagãos. Deus não quer que a nossa fé esteja dividida. A única fé que nós temos, ela deve estar posta em Deus. Aleluia. Somente em Deus. Acreditar somente nele. Confiar somente nele. Esperar somente nele. Porque a salvação vem dele. O socorro que nós precisamos vem dele. A cura quem pode realizar em nossas vidas é ele. O milagre que nós precisamos está nele. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quando ele diz congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Porque quem nos prendia, irmão, era o laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja Deus. Deus quebrou o laço que lhe prendia na idolatria. Deus lhe trouxe para a sua presença. É motivo de você glorificar Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. O laço quebrou. Mas eu creio que ainda tem pessoas no seio da nossa família que está preso. Mas eu creio que Deus pode quebrar o laço deles também. Deus pode trazer eles também. Através de nós, Deus pode realizar uma grande obra no seio da nossa família. Aleluia. Caiçarinha precisa entender que o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Os irmãos sabem que em todas as cidades, lugares, vilas, existe ali festa de padroeiro, não é verdade? Festa de padroeiro. Irmãos, onde é que a Bíblia ela dá suporte a isso? Existem muitos falsos religiosos
pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, que não ensina a palavra de Deus como se deve ser ensinado. Deus não divide. Se Deus não divide a sua glória com ninguém, o que é que eu quero? Estar louvando a padroeiro. São 9 noites. Cada noite é o nome de um padroeiro, é o nome de uma entidade. E Deus fica onde? Aleluia. Não é verdade, irmãos? Se Ele não divide o seu louvor, o que é que eu vou louvar? Aleluia. A B, a C. Aleluia. É porque a palavra de Deus mostra que o povo perece por falta de conhecimento. Não é verdade? Jesus disse: erra o homem por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Irmãos, podemos perceber que um dos objetivos do diabo